Então tá, fala meu querido aluno, minha querida aluna, vamos que vamos, continuando aqui as nossas aulas de língua portuguesa. Vamos falar hoje de um tema bem legal, bem interessante e bem recorrente em provas de língua portuguesa, que é a parte de figuras de linguagem. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá, aqui estamos, né? Figuras de linguagem, tá, pessoal? Vamos lá, deixa eu pegar meu marcador. Bom, o que é uma figura de linguagem, antes de mais nada? O linguajar figurado, pessoal, uma figura de linguagem é o que nós chamamos também de linguajar, tá? Conotativo, que é aquele que foge, né, do linguajar denotativo. Mas o que é o linguajar denotativo, Dani, que eu não lembro muito bem. O linguajar denotativo é o linguajar do dicionário. Então, é quando tu pega uma palavra, uma expressão, e tu queres dizer aquilo ao pé da letra, tá? Isso é o sentido denotativo das palavras e das expressões, tá? A gente também chama o sentido de denotativo ou literal, tá? Que é o inverso do sentido figurado. Aliás, por isso que a gente chama o linguajar conotativo de figurado, porque tem a ver com figura de linguagem. Então, aqui a gente também vai chamar de figurado. Então, o que é o linguajar figurado, pessoal? O linguajar figurado é quando eu saio, por exemplo, vamos lá, se eu te perguntasse assim, ó, o que é um canivete? O que é um canivete? De repente você pensaria naquela, né, faca ou uma menor faca ali, que é, né, dobrável e tal, que tu guarda às vezes num chaveiro e tal, aquilo é um canivete, certo? Muito bem, tá? Agora, vamos lá, se eu te digo assim, ó, nossa, eu fui comer. Não, não vamos usar esse exemplo muito pesado. Estava chovendo muito em Porto Alegre semana passada, e nossa, que estava chovendo canivete. Não sei se você já escutou essa expressão é uma expressão bem consagrada em alguns lugares. Quando ele diz que está chovendo canivete, é que está chovendo muito. Em alguns lugares até porque está chovendo granizo. Mas enfim, tá? Vamos pegar no chovendo muito. Então está chovendo canivete. Ou ainda, eu estou morrendo de fome. Se eu estou morrendo de fome, quer dizer, tu, né, morreu ali o Dani. Não, não é isso, né, pessoal? Quando eu digo que eu estou morrendo de fome, é que eu estou com muita fome, não que eu esteja, de fato, morrendo. Ou seja, esses exemplos são exemplos de figuras de linguagem. Isso que a gente chama de figura de linguagem. É quando a gente sai do sentido denotativo, do sentido do dicionário, o sentido literal, e passa a utilizar o sentido conotativo. Tá bom? Beleza? Tranquilo até aqui? Barbadinha? Um doce? Muito bem. Porém, pessoal, o que acontece? Nós temos, a partir do sentido que elas vão ser empregadas e o que elas vão expressar, várias figuras de linguagem, tá? Nós vamos trabalhar aqui as mais importantes, aquelas que mais aparecem em termos de prova, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela antítese. O que é a antítese, Dani? Vamos lá, deixa eu pegar aqui para você o nosso marcador. Ó, antítese é a figura pela qual se opõe numa mesma frase duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Isso é uma antítese. Se você pegar, pessoal, aqui, a parte de figuras de linguagem, nós utilizamos muitos exemplos de textos literários. Aliás, isso é uma coisa que você tem que ficar atento para a sua prova, tá? É muito provável que ele busque algum exemplo de um linguajar figurado a partir de textos literários. Por quê, Dani? Porque quem tem licença para tal, quem tem licença para fazer o uso dessas figuras de linguagem, são justamente aqueles que possuem licença poética, ou seja, os grandes literários. Então, os escritores, né, o dono daquela obra, aquele autor, ele que tem licença poética para fazer o uso desse tipo de linguajar. Nós que utilizamos, nós meros mortais, que utilizamos a linguagem muito mais no seu sentido denotativo, no que seu sentido conotativo, que é o sentido figurado, né, nós não podemos fazer uso, né, dessas figuras. Ai, Dani, mas eu tenho um blog, no meu blog eu gosto de escrever assim. Não, aí tudo bem, beleza, tem licença para tal no teu blog, naquele espaço, tá? Porém, fora dali, numa prova de concurso, por exemplo, não, tá bom? Deixa essa licença poética para Machado de Assis, Castro Alves, Cruz e Souza, Carlos Drummond de Andrade, dentre vários outros literários que podem aparecer no nosso texto, tá bom? Muito bem. Então, a antítese, pessoal, quando a gente pega na literatura, por exemplo,
Na literatura barroca que nós tínhamos aqui no nosso Brasil, não só no Brasil, né, tá, mundo afora, que veio de outros lugares aqui para o Brasil também, né, essa influência barroca, lembra que o barroco era uma escola, né, artística que se manifestava muito também na parte da literatura, e na literatura aqui no Brasil nós tivemos um grande autor barroco, chamado Gregório de Matos Guerra, também conhecido como Boca do Inferno. Olha só, Boca do Inferno. Por que conheciam ele como Boca do Inferno? Porque ele fazia uma crítica ferrenha, bem pesada à Igreja Católica naquela época, tá? Então, nos textos do Gregório, ele fazia muito uso de antíteses, que são oposições. Quer ver, gente? Olha só que legal, que interessante. Nós temos aqui no texto, ó, com luz no olhar e trevas no peito. Percebam que na mesma frase que eu tenho luz e trevas, ou seja, né, ideias opostas, né, claro, enigma, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Olha aqui, gente, tá? Então, a mão que afaga, que faz carinha, aquela que vai te jogar pedra também, né? Então, percebam, eu tenho ideias opostas. É o sol e a lua, é o dia e a noite, e assim nós vamos. É a alegria e a tristeza, tudo isso são exemplos de antíteses, tá bom? Então, antítese é a nossa primeira figura de linguagem. Segunda figura de linguagem, né, pessoal, é o paradoxo, tá? Paradoxo. O paradoxo, ele é bem parecido com a antítese, porque ele também trabalha com oposições, tá? Mas aí, vamos lá, olha só. Figura em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente. Percebam que quando eu falo assim, ó, sol e lua, a gente pode partir literariamente falando, claro, né? Porque o sol é o sol, a lua é a lua. Não que um seja o oposto do outro, mas em termos poéticos, a gente pode dizer que a lua é o oposto do sol, é o antônimo do sol, né? Que o verão é o antônimo do inverno, né? O oposto do inverno. Mas existe verão e existe inverno, beleza. O que é um paradoxo? Paradoxo é quando eu estou falando de duas coisas que não podem coexistir. Não, se tem uma, não pode ter a outra. Não pode ter a outra. Você quer ver uma coisa bem legal, bem interessante na gramática? Na gramática, pessoal, nós temos isso aqui, ó. Vou vir. Quem nunca usou essa expressão, né? Vou vir no show aqui semana que vem, tá? Pois é, pessoal, mas tem um problema, porque o vou é uma flexão do verbo ir. E aí tu diz, vou vir. Então tu tem o ir e o vir. Não, decide, ou tu vais, ou tu vens. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então isso aqui, mais do que uma antítese, para mim, isso aqui é paradoxal. Da mesma forma que nós temos aqui, ó, claro enigma, que o nosso autor utilizou ali em cima. Claro enigma, pois é, claro enigma, pessoal, é um exemplo de paradoxo. Por quê? Porque se algo é claro, não é enigmático. Se algo é enigmático, não pode ser claro, não pode ser tão compreensível. Então, percebam, isso é um paradoxo, tá bom? Então, paradoxo é quando a gente tem aquela ideia de oposição, mas que são elementos que vão se excluir. Um exclui o outro. Beleza? Tranquilinho? Muito bem, muito bem, muito bem. Terceira figura de linguagem que nós temos aqui, tá, gente? Antonomásia, também conhecida por perífrase. O que é a antonomásia ou a perífrase, Dani? Vamos lá, ó. Variedade da metonímia. Variedade da metonímia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a antonomásia ou perífrase de canto e vamos trabalhar com a metonímia, tá? Olha só, vamos lá. Catacrese, metáfora já absorvida. Opa, não, vamos trabalhar então primeiro metáfora, depois a gente volta nessas aqui, tá? Então vamos lá, olha só, vamos ver aqui ó, a nossa metáfora. Tá aqui a metáfora, pessoal, designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que designa outra, que designa outro objeto, qualidade que tem com o primeiro em relação de semelhança. Dani, não entendi nada disso, pessoal. E aqui, isso aqui, ó, essas definições que eu coloquei aqui para vocês, são definições do dicionário Oasis, tá? Então, é óbvio, né, que talvez aqui a definição seja um pouquinho mais rebuscada, complicadinha, mas a gente vai trabalhar e vai fazer de tudo aqui para ficar legal e bacana para
para você, tá? Espera aí, deixa eu só pegar meu marcador aqui de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Opa, não, esse aqui é o highlighter. Eu quero a caneta. Tá aqui, ó. Vamos lá, gente. O que que é metáfora? Metáfora, pessoal, é quando eu faço justamente uma relação de semelhança a partir de elementos subentendidos. A partir de elementos subentendidos. Como assim? Vamos lá, tá? Ele tem uma vontade de ferro. Percebe? Ele está comparando a vontade ali, né, com o ferro. Tá, então me diz, como é que é a vontade dele? Se a vontade dele é como um ferro, o que que é o ferro? Ferro é algo duro, né, forte, resistente. Então ele está querendo dizer isso, que tem uma vontade de ferro, ou seja, algo resistente, algo forte como o ferro. Forte como o ferro. Então, essa comparação fica subentendida a partir desses elementos, que estão ali elípticos, né? Ou seja, escondidinhos. Dani, me dá mais um exemplo. Te dou mais um exemplo. Vamos lá. Olha só, a música, aquela clássica, né, pessoal, do Jota Quest. Olha só. O amor é o calor que aquece a alma. Então, o amor é o calor. Te pergunta, amor é calor? É evidente que não. Amor é amor, calor é calor. Cheguei a dar uma engasgada aqui, me emocionei, né? Aí, Dani, tu tá pensando no teu amor, né? Não falemos disso. Olha só, então o amor é o calor, tá, gente? Claro que amor não é calor, mas o que que fica subentendido ali? Que o amor é quente, fervoroso, como o calor, né? Então é nesse sentido. Isso é uma metáfora. Uma metáfora é uma relação de semelhança, comparação de elementos que ficam subentendidos a partir de um determinado contexto, mas percebe que ele não está escrito, ele está subentendido. Sabe por que que isso é importante, minha gente? Pelo seguinte, porque se tiver o nexo comparativo como, passa a ser uma comparação. Olha só, paralelo feito entre dois termos de um enunciado com sentidos diferentes. Dirige como um louco. Ó, percebam que aqui eu tenho o nexo comparativo. Eu tenho o nexo comparativo. Coisa que não acontece na metáfora. Por isso que a gente diz que a metáfora é uma relação de semelhança, tá? Pode até ser vista como uma comparação, mas a partir de elementos subentendidos. E um dos elementos subentendidos é justamente o nexo como. O nexo como não aparece. A partir do momento que ele aparece ali para você, ele é um nexo comparativo, portanto, está diante de uma comparação. Tá bom?